Olá, meus amores! Vamos começar a nossa aula de ciências. E antes de entrarmos no assunto, ou melhor, darmos continuidade ao assunto, nós iremos ouvir a nossa meditação. Venha comigo e ouça com muita atenção. Fala aí galera, tudo tranquilo, de boa? Então, fica esperto, fica ligeiro aí, porque a gente está começando mais uma meditação. O título da meditação de hoje é Aparências, e o texto bíblico está lá em João, capítulo 7, versículo 24, que diz o seguinte: Parem de julgar pelas aparências e julguem com justiça. Embaixo de uma touca vermelha estavam saindo, como se estivesse fugindo, alguns cabelinhos brancos de uma senhorinha debruçada sobre um carrinho de mercado. E ela, pegando um detalhe ou outro ali, bem de olho nos preços e nas necessidades que ela tinha. Logo atrás dela tinha um cara meio bombado, sabe? Grandão assim, meio de olho, ficando ali meio esperto. A professora Wanda viu isso e a professora Wanda achou meio suspeita a situação. Ela estava de olho alguns metros, tentando entender e tentando perceber, quando de repente aquele homem se aproxima daquela mulher. Ela já meio desesperada, sem saber o que fazer, tentando chamar alguém, ouve aquele camarada falando: Mãe, você quer cenoura normal ou cenoura baby? O queixo da professora Wanda caiu. Afinal de contas, ela estava com certeza absoluta que aquele camarada ia assaltar aquela senhora. Bom, as aparências enganam. Entendemos que o mundo que vivemos é um tanto quanto complexo e inseguro. Sim, isso é um fato. Só que o problema é que às vezes a gente permite que essa insegurança, a gente permite que esse medo tome conta da gente, fazendo que a gente julgue as outras pessoas. E principalmente, existem algumas situações que não existe aparência alguma do mal. E a gente insiste em olhar para essas situações e acabar julgando muito mal. Por isso, o convite de hoje é para a gente repensar, tentar entender um pouquinho a nossa vida e o que a gente tem feito, se julgado ou não, se a gente tem colocado algumas coisas diante do nosso preconceito ou não, ou fazendo corretamente, em tentar entender um pouco mais as pessoas, em tentar observar mais antes de tomar algum tipo de posicionamento. Antes da gente orar, vamos de informação? Na história de Davi e Golias, quando os dois soldados se encontraram, Golias fez algo que era muito comum em combates. Ele provocou Davi, porque era só um rapaz ruivo de boa aparência. Possivelmente, isso significava que ele não deveria estar lá na guerra. Em troca, ao se dirigir ao gigante, em vez de menosprezar o seu inimigo, Davi apenas disse: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. A professora Wanda aprendeu a lição dela. E você? Tá falando comigo? Já entendeu como deve fazer? Ao invés de julgarmos as pessoas, ao invés de criarmos os nossos preconceitos, vamos entender um pouquinho mais, vamos nos conhecer. Ainda que não pensem como a gente, ainda que não creiam como a gente precisa entender melhor e conhecer, porque cada um é filho e filha de Deus, são pessoas amadas. Ora comigo, querido Deus, a gente pede que o Senhor nos ajude para a gente mudar um pouquinho o nosso posicionamento, para a gente começar a conhecer mais as pessoas, ao invés de sairmos julgando e colocando aparências que não deveríamos colocar. Por isso, pedimos a sua ajuda, oramos em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera, que Deus abençoe muito. Agora podemos continuar o nosso assunto. Nós estamos estudando o capítulo 1 de Ciências, com o título A Ciência e o Espaço. Localize-se. Abra o seu módulo na página 141 e vamos juntos aprender sobre os pontos colaterais e a rosa dos ventos. A rosa dos ventos foi criada para demarcar as direções das 8 principais correntes marítimas que influenciavam as navegações pelo mar Mediterrâneo, já que, no passado, as embarcações eram movidas principalmente pela força do vento. O termo rosa
se originou do fato de que o cruzamento dos pontos cardeais e colaterais produzia um desenho semelhante a uma flor. Pontos colaterais e rosa dos ventos. Além dos 4 pontos cardeais, existem os colaterais, que estão situados entre um ponto cardeal e o outro. Quais são eles? Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Noroeste. Observe aqui na imagem. Aqui de vermelho nós temos os 4 pontos cardeais: Norte, Sul, Leste, Oeste. E entre um ponto cardeal e outro nós temos os pontos colaterais. Entre o Norte e o Leste nós temos o Nordeste. Entre o Leste e o Sul, nós temos o ponto colateral Sudeste. Entre o Sul e o Oeste, nós temos o Sudoeste. E entre o Oeste e o Norte, nós temos o Noroeste. Então, nós temos os pontos cardeais, que são 4, e 4 pontos colaterais. Os pontos cardeais e colaterais são representados na rosa dos ventos, que é esta imagem aqui. Um desenho que serve de instrumento para que os seres humanos se localizem, interpretem mapas e utilizem bússolas, entre outras atividades. A rosa dos ventos tem a forma de uma estrela e cada ponto indica um ponto referencial. Observe, a representação da rosa dos ventos está aqui com os pontos colaterais de azul e de vermelho os pontos cardeais. Direções cardeais e os instrumentos de localização. O planeta Terra gira constantemente em torno de si mesmo, na mesma velocidade, em um movimento chamado de rotação. Quando o lugar onde nos encontramos está voltado para o Sol, recebendo seus raios, é dia nesse lugar. Conforme vamos nos virando de costas para o Sol, a incidência dos raios solares vai diminuindo até a noite chegar. Daqui da Terra, temos a impressão de que o Sol é que está se movimentando. O Sol segue diariamente do nascente para o poente. Essa informação pode nos ajudar a nos localizarmos. Quando não existiam instrumentos de orientação, as pessoas se orientavam pela posição do Sol. E com base na posição do Sol, criou-se o conceito das direções cardeais. Se estendermos o braço direito para onde nasce o Sol, ou seja, o nascente, teremos a direção aproximada do ponto cardeal leste. Em contrapartida, o braço esquerdo terá a posição aproximada do ponto cardeal oeste. À nossa frente teremos a direção norte e atrás a direção sul. Mas e quando as nuvens encobriam o céu? Como as pessoas se localizavam? O primeiro instrumento de localização criado foi a bússola. A bússola é um instrumento que permite determinar as direções da superfície terrestre. Como será que ela faz isso? O núcleo da Terra é formado por metal em estado líquido e sólido, fazendo da Terra um ímã gigante. E como um ímã, a Terra tem 2 polos, o norte e o sul. As agulhas das bússolas também são ímãs que são atraídos para o polo magnético da Terra, indicando a direção norte, e assim indicam as outras direções também. Na base onde a agulha vai se movimentar, são desenhadas as 4 direções cardeais e outras complementares, os pontos colaterais para localizar áreas mais específicas. Entre o norte e o oeste está o ponto noroeste. Entre o norte e o leste, o nordeste. Entre o sul e o leste, o sudeste. E entre o sul e o oeste, o sudoeste. A rosa dos ventos apresenta ainda outros pontos, os subcolaterais, para uma localização mais precisa ainda, que ajuda principalmente na orientação de navegadores. Saber localizar-se é fundamental para qualquer viajante. Você sabia? Sim ou não?
Vamos descobrir juntos? O Você Sabia tem como título A Casa do João de Barro. Acompanhe a leitura. O João de Barro é um pássaro admirado pela surpreendente engenhosidade que ele demonstra ao construir a própria casa. Em formato de forno, essa interessante obra arquitetônica desperta a curiosidade de muitas pessoas. Observadores de Joões de Barro notaram que, geralmente, a porta da casa dessas aves está posicionada em direção ao norte, a fim de que os filhotes fiquem protegidos dos ventos frios vindo do Polo Sul e a chuva nunca entre no ninho. Embora não haja uma explicação definitiva para tal habilidade, acredita-se que esse pássaro aprenda ao longo da vida a identificar a direção do vento. Como sempre voa no sentido contrário ao vento, o João de Barro constrói a entrada do ninho voltada para o lado em que não venta. Consequentemente, a porta fica protegida do vento e a chuva molha apenas a parte de trás da casa. Gente, essa sabedoria, essa engenhosidade surpreendente só pode ter uma explicação. O Criador só pode vir de Deus. Você já teve a oportunidade de conhecer uma bússola pessoalmente, de colocá-la na sua mão e tentar achar a localização através dos pontos cardeais? Espero que sim. Se não, que muito em breve você tenha essa oportunidade. A bússola é um dos mais antigos aparelhos inventados pelo ser humano. Ela tem uma agulha imantada, que é atraída para o norte magnético do globo terrestre. Aponta sempre para a mesma direção. Esse instrumento auxiliou grandemente no processo de expansão marítima e no descobrimento de novas regiões. Afinal, o uso da bússola possibilitava que as navegações se mantivessem no curso planejado. Você sabe utilizar uma bússola? Caso ainda não tenha aprendido, a seguir tem algumas orientações e você vai observar agora nesse momento. Mas, quando você tiver a oportunidade, você vai fazer isso na prática. Antes de observarmos, de aprendermos como manusear uma bússola, nós vamos observar este desenho. Eu falei anteriormente que a agulha da bússola ela é imantada. O que é imantada? A palavra imantada vem de imã, então essa agulha é como se fosse um imã, de certa forma ela tem um imã. E o que acontece? Este imã que está nessa agulha, ele é atraído pelo norte magnético do globo terrestre. Veja só aqui nessa imagem, nós temos o globo terrestre e nós temos o polo magnético norte e o polo magnético sul. Vocês vão estudar mais profundamente sobre esses polos na aula de geografia, mas entendam, o polo magnético norte e o polo magnético sul. Então, a bússola ela vai ter como base, como direção, esses pontos magnéticos. Vamos para o passo a passo. Se você estiver em uma trilha, por exemplo, segure a bússola sobre a palma da mão, na altura do peito. Caso esteja analisando o mapa, coloque o instrumento em uma superfície plana, olha conforme está aqui na imagem. Caso a marcação do ponto cardeal norte da bússola e a ponta da agulha não estiver praticamente alinhados aonde? Vou te mostrar.
Gire a bússola até que ambos se alinhem. Vejam só, nessa primeira bússola, a agulha, essa parte vermelhinha aqui, ela não está alinhada com o ponto cardeal norte. Ela precisa estar alinhada para que você possa identificar a direção correta. Aqui já está, ó, completamente alinhado com o ponto norte. Isso quer dizer que ela está direcionando para o ponto norte do nosso globo terrestre, como você pode observar aqui. A partir daí, conforme as orientações de onde você precisa ir, para qual direção você precisa ir, a bússola vai te auxiliar. Na página 147, nós temos o cientista em ação. Vai como um desafio para você. Você pode construir a sua própria bússola. Se você construir, compartilhe conosco. Na página 148, nós temos mais uma curiosidade que vai falar sobre o pombo-correio. Você sabia? Acompanhe a leitura. Há algumas décadas, não era tão fácil se comunicar como hoje. E-mails, smartphones e aplicativos para envio de mensagens como o WhatsApp ainda não existiam. Por isso, em muitos casos, pombos eram utilizados como meio de comunicação. Os chamados pombos-correio foram amplamente empregados no transporte de mensagens e documentos, inclusive durante a Primeira Guerra Mundial em 1914 a 1918. Atualmente, os pombos são usados em esportes, concursos e exposições. Alguns pesquisadores acreditam que, para chegar ao seu destino, essas aves se orientam por meio de odores percebidos na atmosfera. Outros afirmam que os pombos-correio têm no bico uma pequena quantidade de magnetita, um material que funciona como um ímã, permitindo que eles se orientem pelo campo magnético do planeta, percorram grandes distâncias e voltem ao ponto de partida. Quantas teorias, não é verdade? E você, o que você acha dos pombos-correio? Na página 149, nós temos aqui a orientação pelas estrelas. Bem antes da invenção dos aplicativos de localização, como o GPS e até mesmo a bússola, o ser humano se orientava pelo Sol, claro, durante o dia, e pelas estrelas, à noite. No hemisfério norte, encontrava-se como referência para a orientação a estrela Polaris, que indicava o polo celeste norte. No hemisfério sul, designado o polo celeste sul, era usado a estrela Sigma Octantis, essas duas estrelas. Como o brilho da Sigma Octantis é fraco e as condições atmosféricas nem sempre permitiam identificá-la, a constelação Cruzeiro do Sul, já ouviu falar? Sim. Que também fica próximo ao polo celeste sul e quase sempre está visível, passou a ser usada como base para a localização. Observe a imagem aqui. Aqui nós podemos observar as estrelas Polaris e Sigma. E logo aqui do lado nós temos o quê? A constelação Cruzeiro do Sul, formato de uma cruz. Dá-se também o nome de cruzeiro, né? O formato de uma cruz, o nome cruzeiro. Você já parou para observar as estrelas no céu? Eu sei que na cidade é muito difícil, porque a claridade das luzes não permite. Mas quando você tiver a oportunidade, estiver no sítio, ou até mesmo quando faltar energia,
Não perca a oportunidade para olhar para o céu, identificar as estrelas e, quem sabe, encontrar o Cruzeiro do Sul. Ufa! Quanta informação, não é verdade? Agora, nós vamos ver o que nós conseguimos absorver deste conteúdo, o que nós aprendemos. E nós iremos agora na página 141, fazer a atividade de número 6, que diz o seguinte: associe os símbolos dos pontos cardeais e colaterais a respectivas direções. Então, nós temos aqui área entre o norte e o leste. Cadê o norte? Eu tenho aqui o norte e aqui eu tenho o leste. O que nós encontramos entre os dois, entre o norte e o leste? Nós encontramos o nordeste, que é a letra B, nordeste. Área entre o norte e o oeste. Cadê o norte? Norte e o oeste. O que está entre o norte e o oeste? Está o noroeste. Letra H. Área entre o leste e o sul. Leste e o sul. O que está entre eles? O sudeste. Letra D. Área entre o oeste e o sul. Oeste e o sul. Nós temos o sudeste. Letra F. Área entre o noroeste e o nordeste. Noroeste e o nordeste. Nós temos que ponto? O norte. Letra A. Área entre o noroeste e o sudoeste. Cadê o noroeste? Noroeste e o sudoeste. O que nós temos entre eles? O oeste. Letra G. Área entre o nordeste e o sudeste. Então, eu tenho o nordeste e o sudeste. O que eu tenho entre os dois? O leste. Letra C. Área entre o sudeste, sudoeste e o sudeste. Cadê o sudoeste e o sudeste? Ó, sudoeste e o sudeste. Entre os dois nós temos o sul. Muito bem, parabéns. Página 142, questão 7. Você, seus amigos e um professor de ciências estão na praça central da cidade. Bem aqui, ó, na praça central. Com base na roda dos ventos, identifique os pontos cardeais ou colaterais que representam a localização das construções indicadas a seguir. Então, vamos lá. Vamos procurar o colégio, a quadra de esporte, o correio. Observe aí o nosso mapa da cidade. Nós estamos aqui no centro da cidade. Onde que está o colégio? Já localizou? Muito bem, eu também. Olha só o colégio aqui. Qual é a sua localização? Correto. Está no leste, direção leste. Quadra de esportes. Cadê a quadra de esportes? Aqui. Olha, ele está em um ponto colateral. Isso mesmo. E qual é esse ponto? Muito bem. E agora o correio. Cadê o correio? Eu já localizei. Você localizou? Muito bem. Qual é a região? E a direção? Direção sul. Hospital. Ah, está super fácil. Já localizei. Olha aqui o hospital. Qual é a direção do hospital? Está a sudeste, entre o sul e o leste. Sudeste. Um dos pontos colaterais. Padaria. Cadê a padaria? Deixa eu procurar. Já encontrou? Eu também. Olha só onde está a padaria. Deixa eu confirmar aqui. Isso mesmo. Ele está em qual
direção. Direção norte. Olha só, o norte. E a igreja? Olha aqui a igreja. Ela está a oeste. Olha só o ponto cardeal. Oeste. E a rodoviária? Cadê a rodoviária? Não, encontrei. Você encontrou? Olha só. A rodoviária. Qual é o ponto da rodoviária? Ela está na direção nordeste. Olha só, o ponto cardeal norte e sul. E o nordeste está entre os dois. E o condomínio? Cadê o condomínio? Aqui está o condomínio que está na direção. Muito bem, parabéns. Continuando, questão 8. Tendo a quadra de esportes como ponto de referência, indique o ponto cardeal ou colateral em que se encontram os seguintes locais. Então, a nossa quadra, ela fica bem aqui, ó. Dê uma olhada aí no seu livro. Aqui eu coloquei a Rosa dos Ventos, para que a gente consiga visualizar. Então, colocando a nossa bússola, ou melhor, a Rosa dos Ventos, eu consigo agora observar qual é a localização do hospital. O hospital está aqui. Ele está na direção leste. Muito bem. E o shopping center? O shopping está aqui. Está em que direção? Muito bem, direção norte. E a rodoviária? Olha só a rodoviária. Perfeito. Por que eu coloquei essa bússola aqui? A Rosa dos Ventos? Porque aqui é o nosso ponto de referência, a quadra. Questão 9 da página 145. Um vento muito forte alterou as placas da trilha e deixou este grupo de amigos confuso. Considerando que são 8 horas da manhã, como podemos ajudar os trilheiros a encontrar o caminho em direção ao norte? Lembrando, o sol nasce a leste e o meu lado oposto é o oeste. Na minha frente eu tenho o norte e atrás o sul. Se o sol nasce a leste, isso significa que para confirmar a direção norte, basta observar o momento aparente do sol. O sol nasce a leste e projeta a sombra, olha só, da haste que segura as placas para o lado esquerdo. Então, nós temos o leste, o oeste. Então, na frente, nós temos o norte. Página 149. Investigue. A parte principal da constelação Cruzeiro do Sul é formada por 5 estrelas. Pesquise os nomes e as características de cada uma delas. É com você. Amei estar com você nessa aula. Quero te desejar uma ótima pesquisa, uma ótima atividade. Aquele beijo no seu coração e até a próxima aula.